Olá, muito boa tarde a você que, com essa energia boa nesta tarde ensolarada desta terça-feira, nesta linda e maravilhosa cidade de Porto Velho, nós temos o prazer de iniciar este nosso programa, Comunidade News, direto aqui do estúdio do News Rondônia, e que você pode estar acessando o site do News Rondônia e passar a acompanhar este nosso programa de hoje. Claro, com a sua participação, nós vamos fazer com que esse programa se torne mais agradável, mais bonito e chegue até você a informação que você quer, porque aí você pode interagir conosco, tanto pelo News Rondônia no site, como também pelas redes sociais do Facebook, Instagram, o Twitter e pelo YouTube. Faça conosco essa parceria de estar, como sempre, você que é o nosso ouvinte, o nosso telespectador, que está aqui sempre conosco, muito ativo e participando do nosso programa, fazendo com que esse programa, Comunidade News, se torne cada vez mais a atração das terça-feiras à tarde e nas quinta-feiras à tarde, a partir das 16 horas. E nesta tarde de hoje nós temos uma pessoa muito importante, porque é uma pessoa que vem dos movimentos populares, do movimento sindical, a pessoa que está sempre ligado na luta por igualdade, né? Por uma sociedade mais justa e igual, e que hoje está lá na comunidade da Aliança, que é o nosso amigo, companheiro Adailton Noleto, que é uma pessoa que muitos de nós que estamos na luta aqui do dia a dia em Porto Velho já conhecemos pela sua luta do dia a dia. O Adailton, ele é membro da associação da comunidade lá do assentamento da Nova Aliança, que fica aqui no sentido que vai para do Baixo Madeira para São Carlos, aqui pegando aqui, descendo para sentido Baixo Madeira até Calama, né? Ô meu amigo Adailton, seja bem-vindo, é um grande prazer enorme estar aqui contigo nesta tarde, falar um pouco da sua história, um pouco da sua história também nos movimentos sociais, né? Que eu conheço já há muito tempo. Você que veio do Maranhão para cá, né, chegou aqui em 84 e fez morada, tomou água do Rio Madeira e pelo jeito você continua aqui e pelo jeito você não quer voltar mais para o Maranhão, né, Adelton? Seja bem-vindo e vamos lá. Bom, desejar aqui uma boa tarde a todos os internautas, né, e os frequentadores aí do site, que tem esse programa direcionado às comunidades. É interessante que a gente tenha no meio da imprensa um grupo de jornalistas, como é o caso aqui da equipe do News Rondônia, que dá espaço para populares, né, que não são cacifados pelo poder e que possa dizer aquilo que eles sentem no dia a dia com seus pares, né? É verdade, o programa aqui ele é aberto, é para a comunidade mesmo. Tem pouco espaço na história da imprensa nacional, porque era uma cultura que ficou atrasada, né, e agora a gente percebe o avanço com essa questão da democratização da informação. É muito importante. Hoje a imprensa é mais livre e está direto com a comunidade. Isso é importante porque traz pessoas como eu aqui, que não foi uma determinação de ninguém para que eu estivesse aqui, foi um convite da imprensa. É um diferencial. É verdade. Então, com isso eu quero estar na tarde de hoje colaborando aqui com esse debate, né? Eu vou contar aqui um pouco da questão do que eu conheço de Rondônia. Nós podemos conversar sobre a minha militância no movimento estudantil, secundarista, universitário, através da Universidade Federal de Rondônia, onde eu estudei. Podemos tratar aqui também de assunto relacionado à produção rural, porque eu fui pioneiro no assentamento Aliança, um assentamento que o meu pai hoje já está cansado para o trabalho, né? Está sob cuidado dos filhos. Aos 94 anos também foi um dos... Coisa boa, hein? 94 anos não é para qualquer um não, hein? E foi uma pessoa Como é o nome do teu pai, é Antônio Noleto. Seu Antônio Noleto, um abraço para o senhor, que Deus continue abençoando o senhor, que o senhor possa passar dos 100 anos. Nós vamos ter aqui em Rondônia, lá do Aliança, um homem firme que vai passar dos 100 anos, com fé em Deus. Pois é, e essa é a história, né? O meu pai é uma pessoa que ele sempre viveu pelo trabalho, né? É uma homenagem que eu faço a ele aqui. E eu lembro muito bem que meu pai sempre foi voltado para o trabalho e com muita humildade.
E o legado que ele deixou para nós, os filhos, né? Somos 7 irmãos biológicos e mais 2 que a minha mãe criou, que são tudo mãe de família hoje. E ele deixou um legado para nós que foi justamente o trabalho, a honestidade e a honra. Isso nós levamos conosco e não tem valor maior para nós do que isso, no ser humano. É a herança do meu pai. Um homem humilde que conseguiu levar os filhos a esse patamar. Eu já quero, primeiro, depois você conclui seu raciocínio, mas já pegando aqui o gancho dessa fala que você está fazendo aqui sobre a questão do seu pai, certamente, Adailton, essa educação, esses ensinamentos que o seu pai passou para você, para os seus irmãos, é o que faz e certamente foi o motor, né, que impulsionou você a ser a pessoa que você é hoje e que luta sempre pelaquilo que acredita, pelaquilo que é bom para a sociedade, pela coletividade, né? De fato, o que me levou a uma militância política desde muito cedo foi justamente para agregar aqueles que estavam sendo esquecidos, né? De qualquer que seja a pauta da sociedade, tem sempre um grupo que é desprestigiado, né? E a gente, na intenção de esclarecer para as pessoas a possibilidade dele conquistar através da luta, a gente sempre engajado junto com os menos favorecidos. Essa foi a minha história. Eu poderia estar em outro patamar, não tenho inveja de quem está lá em outro patamar. Para mim está bom demais. A modéstia, acho que é típico do sangue da minha família. Você é professor, né? Eu sou professor, eu sou alfabetizador, sou professor do ensino fundamental e médio. Eu tenho 32 anos de carreira na educação. Eu sou um professor de carreira porque eu entrei leigo, concursado, mas leigo. E dentro do meu plano de carreira e salário, eu consegui chegar à pós-graduação. E sempre trabalhando. Estudei trabalhando desde os 6 anos de idade. E não morreu, né? Não morreu. Porque hoje tem uma história de que uma criança não pode tirar um capim que capinou no quintal para botar lá para fora porque o pai está no serviço escravo. Eu também vim da roça, eu sou filho de seringueiro, né? Nasci no seringal chamado Carlota, lá em Cruzeiro do Sul, no Alto Juruá. Eu não conheço bem lá, Vim para a cidade, eu tinha 12 anos e com 6 anos meu pai já... Meu filho, toma aqui uma enxada, um teçadinho e vai se virar aí, porque precisa de mão de obra, né? Eu, aos 6 anos de idade, eu já pescava com meu pai. Nós remávamos 3 dias de canoa. Eu era o companheiro dele já, e depois a gente era o serviço mais divertido que tinha, era pescar. Os outros eram na enxada. E meu pai era pescador profissional, ele pescava porque nós tínhamos banca de peixe lá no interior do Nordeste, e eu dormia na praia, na areia. Quando era muito frio, ele jogava areia por cima de mim para ficar aquecido. Aquecido, E estirar dos carapanã, né, na praia, comendo peixe assado a noite toda. E eu acho que uma história dessa... Ela vai se esquecendo, a sociedade vai esquecendo os valores anteriores. Eu acho que dos meus filhos para cá, essa geração está muito confusa. Sim. Eu não sei em que rumo está se levando a nossa juventude, porque parece que continua aquela história o cachorro é o poste que está mijando nele. Tá às avessas, eu fico muito preocupado. Eu olho para os meus filhos agora, eu estou com 2 filhos na faculdade e 2 menores. Eu fico olhando, rapaz, eu digo, que futuro será dessa gente com essas orientações, especialmente de um lado que não tem mínimo de apreço pelos valores humanos e pelos valores morais. Hoje a sociedade, ela está cada vez mais individualista, né? Uma sociedade onde nós somos impulsionados a fazer aquilo que beneficia a si mesmo, né? E o outro vai ficando para depois, né? E isso é muito ruim, porque os nossos filhos, a gente sempre procura fazer com que ele entenda que ele não mora só, né? Não vive só. O planeta tem 3 bilhões de pessoas. E parece-me que você está só, porque você tem que fazer aquilo que é bom para você e o outro que se vire. E esses conceitos é ruim, porque aí você tem cidadão de várias espécies, né? Então é meio complicado. Mas
eu te atrapalhei quando você estava iniciando, você estava falando da história do seu pai também para introduzir na questão do assentamento Aliança. Como é que você conseguiu chegar e fazer com que hoje o assentamento seja um assentamento promissor, contribui com a economia do município, né? Tem uma série de outras coisas que funcionam lá e nós queremos passar aqui para os nossos internautas aí, o povo que está acompanhando o programa, para que a gente entenda que lá também tem muita coisa que acontece e que contribui aqui, né? Para nós que moramos aqui na cidade. De fato, na verdade, desde que nós chegamos lá, no assentamento, o meu pai sempre orientou a gente que nós quando chegamos do estado do Pará, na verdade nós éramos barrageiros, meus irmãos trabalharam na barragem de Tucuruí, meu pai, minha mãe trabalharam na construção de Tucuruí, depois que nós saímos do Maranhão passamos 4 anos em Tucuruí, no Pará, de lá que nós viemos para Rondônia. Quando nós viemos, nós deixamos uma faixa de terra muito grande, que a gente estava começando a trabalhar, em 4 anos não dá para trabalhar muito a terra. E aí, na saída, a família pensou em vender. Vamos vender. A minha mãe disse, não, nós não vamos vender. Nós vamos deixar essa terra aí, para outro que precisa. Nós não vamos vender essa terra. E de fato, foi o que aconteceu. Nós vimos lembrar dessa terra quando meu pai foi titular a terra daqui do assentamento Aliança. E aí deu problema apareceu que ele já tinha terra lá no Pará, ou seja, quem ocupou até hoje talvez nunca se preocupou com isso. Ele teve que justificar para poder titular essa terra que nós ocupamos aqui. Quando nós entramos aqui, que convidaram o meu pai para dar uma olhada nas terras, a primeira coisa que ele perguntou, tem gente trabalhando na terra? Por que está perguntando os parceiros, os colegas que foram fazer essa incursão lá pela mata? É porque se for uma terra produtiva e tiver alguém lá dentro, eu não vou. Eu só vou se for terra da União, terra devoluta, como meu pai chamava, terra devoluta. Mas se tiver gente trabalhando, eu não ocupo terra onde já tem gente trabalhando. E a terra é da União, não tem propriedade, não. Nem tem litígio, não tem litígio. Então nós vamos lá. Foi quando nós entramos uma espingarda velha, que carregava pela boca, que até uma tora de pau caiu, estragou a bichinha, que era um patrimônio da família. A gente levava só o sal, o pó de café e a farinha. E a farinha e a espingarda, velho, para fazer a primeira derrubada no machado, né? A primeira derrubada no machado. Nós andávamos aqui, nós tínhamos um aluguel aqui na Rua 13 com a Amazonas, bem na esquina ali, perto do antigo 5º DP. E ali a gente andava dali até onde hoje é o sítio, a 40 quilômetros, tudo a pé. E metade disso era na mata. Né? Porque a cidade... A picada foi nós que abrimos para dar 84, acesso. 84, pois é. Então a gente terminava praticamente aqui na Rio Madeira, né? Na verdade não tinha acesso aqui pela Aguaporé, na região ali onde é o Jardim das Mangueiras, era uma picada, né? Ainda ia ser um assentamento, porque tinha umas máquinas trabalhando lá, a gente tinha que rodear lá pela Avenida Rio Madeira para sair lá no 4 de janeiro, porque não tinha acesso por aqui. A Zona Leste não existia. Não existia. Então a gente fazia essa caminhada com um rancho. Eu era o único garoto no meio de 4 anciões, que é o Piauí, que hoje está com muitos problemas de saúde também, mora aqui na Zona Norte. Um pioneiro junto com meu pai. Tinha o Raimundão, que hoje é finado. Tinha o Zé Carlos também, que hoje é finado. E alguns desses aí, o Zezão é finado, todos foram as pessoas com quem eu lidei nessa jornada da incursão pelas matas. Pela mata aí E aí, com isso, a gente foi fazendo as aberturas, fizemos primeiro o picadão, depois veio os carreadores. E as derrubadas, a princípio era no machado, depois a gente comprou um motosserra 08 da época. E ficou mais fácil de trabalhar. E o meu pai sempre viveu no sítio. Até o ponto que ele não pôde mais trabalhar, ele teve um acidente vascular cerebral e a gente preferiu tirar ele e meu tio, que são 2 anciãos. Eu estive morando até pouco tempo lá, tive que sair da minha casa por questão de cuidar de um filho meu que tem um problema de saúde que exige um tratamento direto. Eu estou na cidade, mas pretendo retornar, já que meu filho já melhorou bastante o tratamento dele, pretendo retornar a morar no sítio. Mas eu trabalho todos os dias no sítio, eu vou e volto. Numa estrada que a gente, aqui está o Cabo Moura aqui no estúdio, é uma estrada que nós brigamos por ela também, inclusive o asfalto.
um asfalto prometido há 10 anos atrás que ainda não concluíram. Um asfalto que deveria Está ser chegando perto, né? de 40 quilômetros e até agora Espero fizeram que daqui 16 mais 10 anos ele chegue de novo. E... É uma estrada que merece mais observação, né? Coloca no silencioso aí o teu coisa que tá no TikTok aí, do Zap aí. Adailton, hoje nós que de vez em quando fazemos essa ida ali para São Carlos e às vezes vamos para fazer algumas missões ali para o Baixo Madeira, Calama, né, Ilha Nova e tal, a gente passa por ali. Hoje tem... O que hoje o assentamento Aliança produz em incentivo dessa questão da agricultura familiar? O que hoje mais tem ali e que contribui com a economia da própria comunidade que tem hoje lá, que a gente sabe que tem muita gente que hoje mora lá na Aliança. O que hoje a comunidade mais produz, além da banana, essas coisas todas? Olha, a Aliança, o histórico daquela região todinha, ela já foi um grande seringal. Um dos maiores seringais da época da borracha era aqui na região da Vala. A Vala, inclusive, ela é um acesso do rio Candeias para o rio Madeira, ali no quilômetro 55, onde recentemente foi construída uma ponte em concreto, lá no Jacu. Quem é de Porto Velho e frequenta aquela região sabe do que eu estou falando. E o Zé Martins, no século passado, ele já estava, bem no início do século, ele já estava lá dentro e fazendo um barracão lá para colher castanha, a lenha, as peles da época, né? E ele tinha 300 homens naquela época, aqui, trabalhando o seringal. Seringal chamado Eporanga e Aliança, ele dava 40 mil hectares, essa região grande, toda, né? Aí. Né? E aí, disso foi que surgiu as comunidades ribeirinhas. São Carlos, que é um distrito muito tradicional, Calama, essa região toda ali foi povoada e acabou ficando os ribeirinhos, quando acabou o período da estrada de ferro, da castanha. As peles foram proibidas na década de 70, a morte dos animais para a pele. Então foi ficando alguns ribeirinhos. Esses ribeirinhos têm uma cultura diferente de nós que chegamos depois. Porque o ribeirinho, ele sempre viveu da natureza e não precisou de muita coisa, porque ele tem um açaí, ele tem a castanha, que é para fazer uma pequena renda, o peixe, né? Mandando para a cidade, e o peixe para alimento, também para mandar para a cidade. E aí nós chegamos já com a outra ideia, de trabalhar a terra. Já que o ribeirinho não precisava trabalhar, e não precisa até hoje, porque a terra, hoje o solo do Rio Madeira, ele é muito generoso e ele é como o Rio Nilo, né? Ele aqui é a dádiva da Amazônia e tem o Nilo, que é a dádiva o Rio Nilo lá é a dádiva do Nilo, do Egito era o Nilo, né? Então aqui era uma dádiva, porque o ribeirinho não tinha muito custo para trabalhar a sua lavoura. O Rio Madeira, ele a cheia, o ciclo de cheia e seca, ele leva o material já desgastado pela primeira colheita, na segunda vem um material novinho, todo um solo muito fértil. Então o pessoal, às vezes, eu vejo equivocadamente chamar o ribeirinho de preguiçoso. Não é. Para que ele ia fazer tanto esforço se ele consegue alimentar a família dele? Para você ter uma ideia, eu vim de uma região, minha mãe teve 15 filhos, 3 partos gêmeos, só tem uma irmã minha viva. Nós somos 7 vivos. Todos os outros foram mortos na primeira infância, natimorto no Nordeste, pela miséria e pela falta de alimento. E você vê aqui no meio da floresta aqui, sem recurso nenhum, as famílias todas criaram seus filhos. Inclusive filhos de 15 filhos, eu conheço. Sim, 15, 14, então, 20. Foi uma vida muito saudável para o ribeirinho. Com certeza. Muito mais saudável do que o interior do Nordeste. O rio, depois que vem, por exemplo, abaixo daí, vem a enchente, depois que desce a enchente, você pode plantar o milho, você pode plantar a melancia, você pode plantar a macaxeira. É o que ele precisa. O ciclo que o Rio Madeira faz hoje é muito mal aproveitado as terras do Madeira pelo poder de Estado. É o mesmo que o pessoal da soja faz. Eles fazem o ciclo e fazem a rotação de cultura. Exatamente. O espaço no Rio Madeira para se fazer isso, ele é mais curto, que é só de verão.
né? Sim. Mas ainda assim dá para fazer pelo menos uma rotação de cultura da melancia, milho e feijão. E o feijão, exatamente. Dá para fazer três culturas no verão, mas as praias enormes aqui na Aliança tem uma praia de 5 quilômetros. Ali na ponta da Ilha dos Viados tem uma praia que dá mais uns 2 quilômetros. Adiante tem a Ilha dos Mutuns, que dá uma praia de 6 ou 8 quilômetros. E aí muito dizem recurso. que o ribeirinho não conhece de cultura, né? De manejo de tempo, da terra, essas coisas. Já estava calejado. Esse povo que chegou agora deveria aprender com os ribeirinhos, né? A não natureza... destrói, né? Eles aproveitam aquilo que a própria natureza faz. E para plantar soja hoje, o cara desmata, faz um monte de coisa, joga veneno, enfim, em vez de fazer uma agricultura, planejar o desenvolvimento da agricultura, não existe planejamento. O que existe é o uso inadequado do solo, que nós temos aqui um produto que o agrotóxico é terrível, né? Enfim, uma série de outras coisas. Tanto é que lá na Índia, para onde eles exportam, a soja que a gente usa aqui para o óleo, essas coisas, lá eles dão para os animais, né? A nossa soja aqui é para alimentar o porco, o boi, enfim, lá da China, não sei o quê. Não é para eles consumirem, né? Você vê como é que é as coisas, né? Mas, enfim, continua. Essa questão, então, quando a gente, retornando aqui o objetivo, é que quando nós chegamos lá, nós tivemos essa ideia já de fazer as primeiras roças em terra firme. Nós não procuramos o Rio Madeira porque não é da cultura da maioria desses anciões hoje vivos, que tinham interesse na terra. Já vieram de outros estados com outra cultura, não tinha uma cultura de trabalhar à margem do rio e não conhecia também essa vantagem do Rio Madeira. E com isso foi se trabalhando as primeiras derrubadas. O pessoal não tinha, foram mais de 300 assentados em 3 anos, na década de 80 para 90. Então, esses assentados, alguns se identificaram com o trabalho na terra, outros, eles se renderam para as dificuldades, muita malária, eu mesmo peguei muita malária na região, tinha muita dificuldade de acesso para produzir e, ao mesmo tempo, mais dificuldade ainda para retirar e escoar a produção. Estradas péssimas e você não podia fazer uma roça de arroz. Por exemplo, a primeira roça de arroz que nós plantamos lá, em umas 2 hectares derrubada no machado, eu andava com uma saca de arroz, meu pai com outra, 8 quilômetros para levar no ônibus, para jogar na beira da estrada para o ônibus trazer para Porto Velho. 8 quilômetros com a saca de arroz, 8 quilômetros com saca de farinha feita lá, assim que a gente conseguiu levar o forno. Fizemos e a gente andava essas distâncias todas. Era o sacrifício, porque não tinha o que fazer. No final a gente percebia que o lucro não tinha essa vantagem toda, mas aí ficou mais a questão da subsistência, porque os acessos foram melhorando. Com isso veio já a condição de ampliar os plantios. A princípio não tinha, o perfil do pessoal lá era só agricultura, depois veio uns pecuaristas, uns criadores. Hoje já tem pecuarista lá dentro, com propriedades bem grandes, que saíram anexando as terras ali. E hoje ela é muito diversificada, mas nós temos alguns produtores lá. Nós temos uma produção de melancia muito grande lá na região, né? No Ramal Babaçu tem o Luiz, tem o Gaúcho aqui na entrada, aqui, que fez até um dia de campo da melancia sábado atrasado, ali na Vila dos Maranhenses. Tem outros plantadores de melancia em terra firme, né? Aí tem o pessoal que planta abacaxi também. A base da região lá é farinha, produção de farinha. Já foi muito mais, mas a farinha ainda é muito forte pela cultura dos vários moradores e ribeirinhos que estão à margem da estrada, trabalham muito a produção de farinha. Como é que você agora colocou aqui a questão da dificuldade lá atrás em relação ao escoamento da produção? Isso, em alguns assentamentos, né, ainda continua essa dificuldade, né? Por mais que tenha feito lá uma estrada, mas pelo nosso inverno aqui, que é muito rigoroso, as estradas acabam tendo problemas, né, e tal, para poder sair, para carro ir lá, trazer. Essa realidade lá deu uma melhorada, apesar de agora teve uns 5, 6 quilômetros de asfalto para dentro, né?
Mas lá, pro final, ainda tá o cascalhão ainda brabo, né? Como é que tá essa? Existem duas situações de malha viária para nós. Uma é a rodovia estadual RO-005, que é essa estrada da Penal que vai até o Zé da Onça, lá na Boca do Jamaria, a 78 quilômetros, de frente a São Carlos. São Carlos está na outra margem do Rio Madeira. Uhum. Essa rodovia, ela é o mais importante canal de escoamento de produção que nós temos, porque ela é a dorsal dos ramais que é responsabilidade da prefeitura. O DR cuida da RO-005, ou deveria cuidar, e a prefeitura cuidaria dos ramais que são transversal à BR, a BR estadual. Só que eu tenho observado a evolução das rodovias estaduais em Rondônia. Eu tenho andado pouco ultimamente, mas eu vi uma evolução muito grande. As rodovias do interior, que são estaduais, sempre foram bem cuidadas. Sim. A 429, aquela lá de Vilhena, que vai até Colorado, passando ali para dentro de Pimenteiras, sempre foi tive manutenção, e outras que tem aí. E Porto Velho é uma coisa estranha. Eu cobrei isso um dia do secretário de Agricultura do Estado, que estava numa reunião nossa na associação, que nós demos muito azar. Falei isso para ele, que ele inclusive é do interior, de Vilhena. Eu falei, nós demos muito azar porque nós nunca tivemos um secretário de Agricultura do Estado sendo da agricultura familiar e nem sendo da capital. Nós precisaríamos testar um secretário de Agricultura da capital e que seja da agricultura familiar. Porque lá na nossa região, inclusive, a minha cerca já está grudado já com a soja dos dois lados, na fundiária e na lateral. Os meus vizinhos que têm muita área de terra, acima de 200, 300 hectares, todos eles estão alugando as terras para soja. E eles estão trabalhando muito. A vantagem para eles é porque está num porto ali a 1000 metros. O porto está a 1000 metros. Da casa, né? Está a 1000 metros de uma das propriedades. Quer dizer, se o cara colocar uma esteira ali do ramal, lá ali, até no porto da Bertolini já cai dentro da soja. É só tirar da produção e jogar direto. Então, eles estão vindo para Porto Velho. Eu não estava viajando nos últimos tempos. Eu saí daqui sexta-feira, fui para Ponta do Abunã e pela primeira vez passei pela ponte, né? E lá eu estava conversando com o pessoal lá no sábado e no domingo. Eu estranhei muito que a rodovia, e fui em Ariquemes também um mês passado, a margem da rodovia está acabando as capoeiras. Aquela dificuldade que alguns pequenos produtores tinham, o médio produtor, ou pessoas que só eram proprietário rural, mas não tinham produção, eles estão alugando para soja. E está ficando campos, assim, está parecendo a estepe lá da Ucrânia e da Rússia, está parecendo uma estepe. Só aquela graminha ali, saindo quando não é o arroz, é o milho, quando não é o milho é o girassol, é o sorvo. Então, a nossa cultura aqui está mudando um pouco. Isso é preocupante. Porque o agricultor familiar está se rendendo a esses aluguéis de terra e nós estamos diminuindo a produção. Os alimentos estão ficando caros. Sem dúvida. O alimento que é produzido aqui está ficando caro, especialmente hortigrã. Né? O gado está ficando também, porque os criadores de gado estão indo para a soja, estão alugando as terras para a soja. E isso vai trazer um problema sério de alimentação e preço para o consumidor em geral, desde a classe média ao menos... o menos assalariado, eles vão ter problema com o alimento. E não vai ser por preço. Pode até ter dinheiro e vai ter escassez de alimento. Eu fico muito preocupado com essa questão da expansão da soja. Não porque isso é ruim, assim, no sentido de que não deve expandir. Mas a forma como está sendo incentivado, como tem sido tratado, como isso tem chegado na sociedade, isso tem me preocupado porque eu tive em 2019, lá no Tocantins, ali no Araguaia, e fui visitar umas áreas da agricultura familiar e, assim, me preocupou muito porque está acontecendo em Rondônia o que já acontece lá. O cara que é dono do sítiozinho lá de 2, 3, 4, 5 hectares, arrenda
E eles estão sendo obrigados a sair de dentro do lote, porque ele não consegue ficar, porque às vezes ele arrenda e tem a casinha dele lá, ele fica na casa. Só que o uso do agrotóxico é tão grande que as pessoas adoecem e têm que vir para a cidade, morar na cidade. E o mais preocupante ainda é que o arrendamento é pago com a soja, ou seja, o cara produz lá 10 mil toneladas de soja e o cara dá 100 saca de soja para o cara. Quer dizer, é um negócio assim absurdo, né? Dom Pedro Casadália, que morreu agora, bispo lá do Araguaia, ele é um homem assim, de uma sabedoria muito grande, muito querido na região, mas também muito perseguido pelos latifundiários de lá, porque ele batia em relação a essas coisas, né? Então ele dizia o seguinte, olha, nós não podemos achar que isso é bom para o Brasil, porque não é bom para o Brasil. Porque daqui a pouco esse ciclo passa e o que vai se fazer para retomar um novo processo de desenvolvimento para aquelas áreas e como é que nós vamos trazer de volta aquele sitiante que foi obrigado a ir para a cidade. Então isso a gente precisa pensar, né? Porque hoje todo mundo fala do agronegócio como que se fosse uma coisa mais extraordinária do mundo, né? E as coisas não é bem assim. Ó. É importante, porque traz uma economia, né? Traz riqueza para o Estado, mas não gera emprego, porque o agronegócio não gera emprego, né? Porque é tudo mecanizado. Se você tem na agricultura familiar 3, 4 famílias que produz ali e tem renda para aquelas 3, 10 famílias, lá é um robô que está fazendo. Quer dizer, quem ganha mesmo é o dono do negócio. Né? Essa preocupação eu tenho observado aí, eu tenho muita preocupação com isso, porque não é só a questão do produtor rural da agricultura familiar que está sendo dessa forma excluído de uma participação e do crescimento que ele poderia ter dentro da sua propriedade. Mas é questão alimentícia. Sim. Nós vamos ter problemas alimentares dentro do país. Já estamos tendo, levando né, em consideração que um pequeno ou médio produtor de leite, ele está mandando o leite dele para o laticínio, mas ele tem uma margem de lucro 10 vezes mais do que o próprio criador do gado. Sem dúvida, sem dúvida. E essa é em todo momento em que você olha o agro do ponto de vista macro, em qualquer que seja a produção, o protecionismo é muito grande do Estado. O Estado está esquecendo a agricultura familiar. Sim. Esse protecionismo está muito claro quando você vê a margem de lucro que tem os homens de grandes propriedade de terra, seja da agricultura ou da pecuária ou da piscicultura. Você vê as facilidades dele de acesso bancário, o fomento para ele chega com muito mais facilidade, e o produtor da agricultura familiar, ele não tem acesso ao crédito. Ele não tem acesso, mesmo que tenha ali uma disponibilidade dentro do banco, mas acontece que a própria dificuldade que é imposta para ele, a burocracia imposta para o trabalhador, o humilde trabalhador, é difícil ele querer se aventurar num negócio desse. E aí o que acontece? Uma estatística que eu estava vendo esses dias aí, num canal de imprensa aí, eles estavam dizendo o seguinte, nesses últimos períodos, os bilionários dobraram ou triplicaram, chegaram a triplicar o seu patrimônio. E a agricultura familiar está brigando ainda por acesso da sua produção, com as estradas sem ponte, sem cascalho pelo menos. Asfaltamentos nem se fala. Então, e você observa que isso é um protecionismo. Eu acho que alguém tem que assumir a agricultura familiar, porque daqui mais em pouco tempo, eu creio vai ter falta de alimento. Os alimentos estão começando pelos preços altos, depois vai faltar. Porque o alimento que ainda, o grande, 90% da alimentação que chega para nós hoje é da agricultura familiar. Quem sustenta o brasileiro é a agricultura familiar, porque o agronegócio ele exporta todos, são os commodities. E é por isso que nós estamos hoje com o leite, R$8 um litro de leite hoje. O açúcar que a gente comprava de 4 hoje está 6, 8, né? O arroz, agora nós estamos na safra, ele baixou para 16, mas já chegou a quase 30.
há um pouco menos de um ano. Então, ou seja, a agricultura familiar ela não dá conta de colocar no mercado interno, ou seja, nas prateleiras do supermercado, em quantidade suficiente para que o preço não oscile muito, né? Porque o preço não, é aquela lei da procura e da oferta, né? Se nós temos pouco produto, o preço vai lá em cima. Se a gente tem muito, o preço está lá embaixo. Recentemente, o quilo da cenoura estava R$14 o quilo da cenoura. Baixou, graças a Deus. Chegamos na safra agora, chegou a estar aí a R$5, R$6. Mas, assim, se isso que você está falando, que de fato é uma realidade, se nós não se preocuparmos, se os nossos governos não se preocupar em fortalecer a agricultura familiar, não queremos dizer aqui que o agronegócio não tem que acabar, não, mas que nós pensemos em alternativa para fortalecer a agricultura familiar, não deixar com que esse povo substitua a sua cultura pela cultura do agro em grande escala, porque aí nós vamos desabastecer rigorosamente a nossa consumo interno, e aí sabe Deus o que vai acontecer com nós, né? Às vezes essa discussão da monocultura intensiva e da agricultura familiar, ela é uma discussão que aparece que tem um lado que não quer o sucesso do grande produtor. Mas não é essa a discussão. Sim, lógico. Não é essa a discussão. A discussão é o protecionismo que eles têm. Poderia chegar no produtor da agricultura familiar, claro, para ele manter sua claro. propriedade, manter o lucro em condições dele continuar com a produção, porque hoje, especialmente depois dessa questão da Covid, o que nós percebemos, eu sou produtor rural. Eu sou professor da zona rural, moro num assentamento, eu sou alfabetizador e eu também sou produtor rural. Eu abasteço toda semana aqui pelo menos 2 redes de mercado com 6 lojas de atacarejo aí da cidade. E eu vejo que a nossa margem de lucro, eu trabalho com meu irmão, o Antônio, que foi presidente da Associação Agrilança, há pouco tempo ele entregou o cargo, depois de 4 anos, né? E a gente está percebendo que nós diminuímos a nossa produção. Por quê? Porque a nossa margem de lucro está diminuindo. A gente manteve os preços, o dono do mercado não aceita discutir preço porque ele acha que a margem de lucro dele vai diminuir e quem vai ficar com o prejuízo? O produtor. Porque ele não aceita, por exemplo, que nós comprávamos um herbicida de R$380 e hoje está R$1.200. Nós comprávamos um adubo que era R$90, hoje está R$300. Isso eu estou falando real, é o preço. Mas é e eu tenho as notas fiscais para provar tudo isso. Não, mas é isso mesmo. De 2017 para cá, eu comprava um adubo de R$90, está R$300. Uma saca de quirela que no ano passado estava R$60, hoje está R$200. E eu digo isso porque a minha sogra compra lá para cuidar das galinhas lá do quintal dela, que ela tem um sítiozinho ali na 45. A gente pagava R$200 uma hora a máquina, hoje é 380. Verdade. Então, o custo veio para nós. Aí você mantém o preço. Se for discutir o dono do mercado, ele não aceita discutir o preço, porque a margem de lucro tem que ser para ele. A dele é blindada. Né? É blindada. Agora, do produtor, tem que se virar. Aí, o que acontece? Eu estou vendo muitos colegas já sucateando já seus empreendimentos. Hoje eu vejo alguns dizendo, não, se for para trabalhar para os outros, eu vou armar minha rede e vou ficar só pescando. Vou levar uma vida agora só, porque não tem razão dele não ter uma perspectiva de crescimento e melhorar as terras ele vai dizer, melhor arrendar minha terra para o pessoal da soja. Que é outra forma de ter uma tranquilidade, tendo a terra, tendo ainda a propriedade dele sendo cuidada, e ele vai cuidar de outros interesses. E assim está ficando. E eu tenho observado aqui, por exemplo, as regiões que mais produzem aqui em Porto Velho, onde eu conheço melhor, são as regiões que estão mais esquecidas pelo poder público. O que eu vi de reclamação esse final de semana que eu estava lá na Ponta do Abunã, em Extrema, desde do grande produtor ao pequeno, não tem a própria zona urbana do distrito, ela já está sucateada, você não vê mais asfalto, é só buraco. Esqueceram os distritos.
União Bandeirante, do mesmo jeito. União Bandeirante sai 90 mil litros de leite por dia, tudo da agricultura familiar. Eles matam 1.200 boi por dia, os produtores lá. Nova Dimensão ali do lado também, é outra fonte rica de produção. Sim. Tudo da agricultura familiar. E o pessoal não lembra sequer da estrada para o produtor escoar sua produção. Essa realidade de Bandeirantes, de fato, é triste, porque foi um assentamento que deu certo, né? Que deu certo. E Nova Dimensão e que contribui significativamente para a economia do município e, lamentavelmente, lamentavelmente esquecido. E eu acho até uma covardia, porque se o pessoal estão produzindo lá, se eles produzem, eles geram receita. Sim, Gera receita, melhora o orçamento público. Se melhora o orçamento público, por que não retorna para quem deu causa? O investimento, exato. Né? Isso é porque os políticos, às vezes, os consultores que eles procuram, é sempre gente que é do mal. As pessoas de má intenção que veio para Rondônia para desgraçar o nosso estado. Eu não vim aqui para isso. Eu quero ver meus filhos felizes com essa cidade, Porto Velho. Eu quero ver meus filhos orgulhosos de falar que nós temos boas ruas bem organizadas nos núcleos urbanos. As nossas estradas, os produtores podem... O produtor não está pedindo cesta básica, não. O produtor está pedindo a estrada para ele escoar o que ele produz. Ele não está pedindo comida do governo. E é um diferencial muito grande. Ele não está nem sequer mexendo com o dinheiro público, o orçamento público. Ele quer produzir, crescer mais ainda a sua produção e ele dá maior conforto para a família. É só isso. E o governo que não entende isso, lamentavelmente, é um governo fadado a não ter continuidade, né? Porque pensar diferente disso é um desastre para o Estado, para o município, porque o município que não tem uma agricultura forte, ele pena, né? Porque de onde é que vai ter os investimentos necessários para poder fazer as coisas acontecerem para a sociedade, né? E nessa minha ida agora em Extrema, eu conversei com uma empresária que é de destaque lá no município, uma senhora muito, assim, muito, um ponto de vista dela, eu achei ela uma pessoa muito avançada para aquela condição que realidade que ela está ali, né? Que ela está ali. Ela mantém o empreendimento dela lá, não quer sair, diz que ela se enraizou ali, gosta de lá, ela poderia estar em outro local. Eu achei ela muito patriota com o local. Com a localidade. Com a localidade. E ela me colocou uma situação que é muito preocupante também nas áreas dos distritos. Ela falando da necessidade do ensino superior para a juventude lá. Já estão falando de muitas facções lá dentro dos distritos, um distrito na beira da BR, divisa com a Bolívia, 12 quilômetros da Bolívia, só tem um rio Abunã ali que separa da Bolívia. E diz que está se instalando muita situação de facções lá. E a segurança também está um problema sério na zona rural. Os caras estão migrando para a zona rural. A bandidagem está migrando para a zona rural. E isso nós já conversamos com o pessoal da Secretaria de Segurança. Precisa ter algum trabalho da segurança, porque eu tive 2 vizinhos amarrados nesses dias lá. Roubaram a caminhonete de iam roubar o outro. Mas aí viram que o carro dele estava com alarme, largaram de mão, mas deixaram um amarrado na linha e outro na outra. E depois roubaram a caminhonete de um outro médico lá no vizinho do Moura. E a zona rural está dessa forma. E quando ela falou para mim da preocupação com o ensino superior, eu assumi um compromisso com essa senhora lá. Eu conheço uma empresária do ramo do ensino superior de São Paulo, que falou para mim há pouco tempo que ele esteve em Porto Velho. Ele é professor e disse que tem interesse de instalar a faculdade dele aqui. Eu falei para ela que se ela tiver turmas de 30 alunos, eu poderia até dar uma ideia. Faria um curso de pedagogia, uma turma de pedagogia, para quem os meninos da região lá que queira fazer isso com apostilado, para que os garotos possam ir trabalhar com os pais, né? Faz um final de semana, uma carga horária presencial, e a outra... Os professores vêm a cada final de mês fazer dar o visto nos trabalhos e dar outros conteúdos, né? E esclarecer as dúvidas.
Esse ensino à distância é importante. Sim. Porque não tira o menino, porque eles estão dizendo que a juventude está vindo para Porto Velho e está tendo dificuldade. O pai tem que pagar um aluguel lá, tem que estar na roça. Tem que estar na roça. Tem que dar as condições do filho aqui, não sabe com quem o filho anda, não sabe como é que está. Então, lá dentro do distrito, dá para montar essas turmas. Eu falei para ela, inclusive eu falei ontem com uma pessoa de São Paulo, e ela disse que a gente vai discutir já essa situação, e eu vou levar pelo menos 2 cursos lá, com 30 vagas para os alunos lá, barato o curso, para que eles possam ficar lá. E eles terminam as aulas, a gente arruma, se não tiver prédio, arruma uma escola lá, esses finais de semana mesmo, eles vão estudar. Isso aí é importante, é muito importante, porque o que acontece? As pessoas fazem concurso em Porto Velho porque quer emprego. Tudo bem, mas a juventude de lá que fizer o concurso para trabalhar no posto de saúde de lá é muito mais importante. Claro, ele já conhece a região, ele é de lá. Conhece a região, conhece a população, conhece as pessoas. É uma pessoa que faz um concurso para a Polícia Militar, ele pode pedir lotação lá também. Lá também, claro. Mas como é que essa juventude vai fazer concurso se ele não tem qualificação? Né? Verdade. Vai parar no ensino médio, está pior do que no... Odair, eu estava aqui já, eu estava até aqui tinha anotado aqui para a gente falar sobre esse tema da educação no campo, e você já trouxe essa preocupação em relação ao ensino superior. E você que acompanha, não só na Aliança, mas anda em quase todos os distritos e assentamentos, como é que está a realidade dessa questão da educação no campo mesmo? Olha, eu Sim, sou colocando do ensino fundamental, ensino médio e educação básica e superior, né? Eu vou te dizer, eu sou catedrático na área de educação, porque eu não fui só professor. A vida inteira eu me preocupei com a evolução e a involução da educação. Eu sou um crítico do modelo de educação que nós temos no campo. Eu fui uma bandeira, junto com poucos colegas, para acabar com as classes multisseriadas. Isso não foi uma iniciativa de nenhum gestor da educação, foi nós, professores. Acabamos com as classes multisseriadas, nos assentamentos todos têm transporte escolar rodoviário. Já teve um tempo, há pouco tempo agora, não tinha nem rodoviário, nem fluvial, estava tudo sem transporte. Tá tudo parado, o Baixo Madeira ainda está sem transporte fluvial, um problema que não se resolveu ainda. E o rodoviário está contento, mas o problema maior nosso aqui não é essa questão do que eles estão atrás, que é de logística. O problema da educação nossa, especialmente o ensino fundamental, que é essencial para a questão do ensino médio e deixar o estudante muito confortável no ensino superior. O nosso ensino fundamental, ele está precisando de um projeto muito, muito grande, com pessoas que conheçam a realidade, especialmente da educação no campo. Os nossos alunos, eles estão, até porque ficaram 2 anos sem transporte escolar e 2 anos de Covid com as escolas fechadas também. Suspensas atividades. Foram 4 anos e os alunos do transporte fluvial vão para o 5º ano sem aula na zona rural. São 5.300 alunos, 190 escolas rurais que estão nessas condições. Fora isso, desse problema que é prioridade, tem a questão de uma meta educacional que precisa ser atingida. Nós não temos na educação básica, e aí eu digo da zona rural onde eu conheço, nós não temos um projeto audacioso didático-pedagógico. Nossos alunos estão chegando no 9º ano sem saber escrever o nome. O negócio é sério, né? Aí você vê o olhar do gestor para uma situação dessa. Você vê gestor dentro de uma secretaria passeando lá, umas professoras e tal, tudo bem arrumadinho. A escola não está ruim de logística e eles continuam investindo em logística. As escolas rurais estão todas bem organizadas. O Fundeb, ele veio agora com mais 33% de reajuste dos professores no salário direto. Um plano que essa juventude que vai entrar no magistério agora não vai ter o que nós tivemos de sacrifício. Eu cozinhei merenda em fogão a lenha. Meus alunos era quem revezava comigo, quando estava dando ali com giz com um aluno, o outro estava abanando fogo lá. Eu ia pegar a merenda escolar a 8 quilômetros dentro dos atoleiros, que a Toyota da época não entrava ali naqueles ramais.
E hoje, você vê, chega nas escolas, a minha escola está com uma reforma lá de mais de, deixa eu me ver, acho que chegou a uns 500 mil de reforma, está lá. Uma escola com 5 salas de aula. Aí você pega uma escola, tem lá, tem 5 merendeiras, tem 8 auxiliares de serviços gerais, tem um grupo de professores que não faltam professores, todos pós-graduados. A equipe técnica pedagógica estão todas bonitinhos lá, o diretor, o orientador, o supervisor. Nós temos a água potável, nós temos lá o livro didático que no final do ano toca um fogo em pilhas de livro que nem saíram da embalagem. E tudo isso não está construindo a educação, porque ninguém é responsável pelo projeto pedagógico didático está preocupado com isso. Em Rondônia, os meninos conhecem uma girafa, não conhecem um queixada. Ele não conhece um coati, não sabe diferenciar. Eles conhecem o elefante, mas perguntar, se botar 5 peixes na frente dele, ele não sabe o que é uma curimatá, um atraíra, um mandi. Então, aquele olhar para o próprio ambiente do aluno, nem isso é respeitado. Eles estão introduzindo todo tipo de técnica que não tem nada a ver com a comunidade escolar. Olha, hoje Rondônia merece, no ensino fundamental, 2 línguas estrangeiras. Ainda mais com a internet fácil, daria para introduzir. E eu tenho até uma opinião, se alguém gestor da educação quiser discutir comigo. Não que eu domine, né? Mas eu acho que o mandarim deveria estar, pauta nossa. Nós temos, Rondônia tem escritório lá em Pequim, escritório de agro, para todo tipo de vendas lá dentro de Pequim. Tem um embaixador de Pequim que está direto em Rondônia. Nós precisamos de intérprete, vamos precisar de conhecer a moeda deles. Pode ser uma moeda que vai superar o dólar, não vai demorar. Eu acredito que não vai demorar. E nós, por estarmos numa fronteira aqui, o espanhol e o português, que é a pátria, já está muito fácil. Aí pode fazer um mandarim e um inglês na nossa região. Sim. Um é obrigatório. Quando eu estudei no Pará, no 4º ano, eu estava estudando francês. Ele foi colonizado pelos franceses, o Pará, lá em Tucuruí. Eu estudei francês. E foi 1 ano só, que eu já logo vim para Rondônia. E aquilo me adiantou bastante. 1 ano de francês que eu estudei na escola. Então, não se está tendo olhar para o didático pedagógico. E não precisa de especialista, não. Eu conheço colegas dentro da rede municipal de ensino, do ensino fundamental, que tem capacidade de sentar um grupo, fazer um planejamento quinquenal e fazer um experimento para que a gente, com 5 anos, consiga resolver o problema da alfabetização do alunado de Porto Velho, especialmente os da zona rural. Isso é perfeitamente possível. Você consegue resolver essa questão da educação no campo e consegue resolver um problema que deixa de acontecer na cidade, que é quando esse jovem tem que vir para a cidade para poder ter acesso à educação. E aí cai naquilo que você colocou, que a gente estava conversando aqui, que é a preocupação com o envolvimento desse jovem para outras situações que a área urbana, né, a grande metrópole, proporciona, e que muitas vezes o jovem da área rural é muito mais fragilizado, né, porque não acompanhou esse processo da questão da urbanização, acaba sendo mais fácil ser captado pelo tráfico, ser influenciado por uma série de outras coisas, e aí causa um problema sério para a família, que acaba tendo que ver seu filho sendo interrompida a sua vida, ou até mesmo os seus estudos e assim por diante. Adeilton, nós estamos aqui num papo assim, muito agradável, assim, muito interessante, né? Falar desses temas assim, como da educação no campo. Eu acho que a gente precisava marcar um outro programa para a gente falar só sobre essa questão da educação no campo, né? Porque é um tema que precisa ser debatido, que precisa ser discutido, e que precisa ser provocado o gestor público, que de fato pouco tem feito ou pouco tem se preocupado em fazer alguma coisa em relação a isso aqui. Ainda tem essa questão da esse novo ensino médio, né? Que a gente precisa fazer com que a população entenda, os pais entendam, a própria comunidade escolar entenda, porque até hoje a gente não está bem
esclarecido o porquê, para quê, como é que é esse negócio, né? Mas nós vamos falar disso num outro momento, porque hoje nós já estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? E eu quero, enquanto você toma água, eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros, mas nós vamos já voltar de novo aqui para o assunto. Quero agradecer aqui aos nossos parceiros do programa Comunidade News, que sempre uma alegria muito grande estar, né, nessa parceria aqui. O nosso amigo lá, o Jean, que é do Mundo dos Colchões, você que quer trocar a sua cama, o seu colchão, o box, etc., ou adquirir qualquer produto nessa linha, um travesseiro, você tem o Mundo dos Colchões aí, que oferece qualidade, preço bom e ainda tem um descontozinho se você viu aqui o programa, esse anúncio aqui no programa. Então você pode ir lá que o nosso amigo lá, o Jean, que é do Mundo dos Colchões, que fica ali perto do shopping, na Calama, e ele disse que parcela até 12 vezes, né? Então, um negócio bacana. Se você também quer ter na sua casa ou no seu celular um plano de internet, tem o pessoal da Brasil Digital, que oferece assim, condições boas, planos maravilhosos que cabem também no seu bolso. Procura, então, o pessoal da Brasil Digital. E aqui em Rondônia, sobretudo nas áreas mais periféricas e também nas empresas e tal, nós sempre temos problemas com insetos, ratos, etc. e tal. Se você precisa fazer uma limpeza, né, aquela coisa boa lá, fazer um trabalho de acabar com essas pragas, tem o pessoal da detetização, que é o pessoal do Porto, né, Porto Detetização, do nosso amigo Zuquinha, que também faz um serviço bacana para você nessa área aí de eliminar com esses insetos, pragas, etc. e tal. O amigo Adailto, para a gente ir já encerrando aqui, fica à vontade aí para, de repente, surgir alguma coisa que você quer, né, contribuir conosco aqui e também fazer as suas considerações já final, porque nós já estamos aqui, o nosso diretor ali. Mandar um recado também para o nosso amigo Maurinho, né, que é um cara que, juntamente com a Associação Comercial, com o nosso amigo Ramiro, nós não podemos deixar de falar dessas pessoas importantes, que é quem nos proporciona chegar aí com você no seu celular, no seu computador, aonde você está nos assistindo agora, né? Um abraço para o nosso amigo Ramiro, presidente da Associação Comercial da Zona Leste, e também para o Maurinho Brisa, e para os nossos diretores aqui do programa, que faz com que a gente consiga chegar e melhore cada vez mais a nossa condição de estar conversando, dialogando com você. Bom, eu vou agradecer aqui então essa oportunidade de estar aqui dialogando, né? Um debate importante. Eu acho que aí a gente ouve muito, o que eu estou trazendo aqui é um debate que a gente ouve na mesa do bar, ouve na igreja, ouve... você vê as pessoas discutindo essas coisas todas de interesse social, e quando a gente faz uma panorâmica disso tudo na frente de uma tela dessa daí, você abrange um grupo de pessoas muito maior. Sem dúvida. Que desperta neles uma opção de coisa que eles estavam internalizados, e acaba ele vindo para o debate também. Seja na escola, seja pelo menos vai se questionando, rural. opa, que negócio é esse, né? As coisas não funcionam mais assim, e vai procurando alguns... Pois é, e você vê, por exemplo, essa educação do campo, ela esqueceu a formação técnica da juventude. O aluno da educação do campo, ele deveria estar inserido num projeto grande de oportunidade de formação técnica. Com certeza. Porque a dificuldade de um aluno sair 250, 100 quilômetros de dentro da sua propriedade para vir para uma escola técnica aqui na cidade, poderia ser levado a ele lá. Sem dúvida. Né? Então, eu vejo lá, as crianças estão em cima de draga de garimpo. Ao invés de estar estudando, a juventude terminou o ensino fundamental para eles, já é o suficiente, e vão se alienar com o trabalho. O jovem tem que estar na formação, trabalha para depois. Ele pode até fazer as duas coisas, mas se não é conciliável, tem que ficar a prioridade é a educação. Né? Dessa forma, então, eu vou agradecer o espaço aí de todos. O Ramiro fez esse convite para nós aqui. O Moura está aqui, é um guerreiro aí também em defesa das comunidades rurais.
da infraestrutura, das estradas também. A gente tem brigado muito com o poder público. Eu sou uma pessoa voluntária. Eu nunca tirei proveito a não ser a única coisa que eu ganhei foi processo, já bastante processo, inclusive administrativo. Já fui demitido. Quantas vezes eu já fui demitido, aí tem que recorrer judicialmente. Recorrer para poder voltar. Você olhar minha ficha financeira, eu não consigo um emprego em lugar nenhum, porque o que tem de BO lá na procuradoria, mas todos eu ganhei, todos, com sindicância. Porque é a covardia, né? Aquele que não tem capacidade de ir para o debate, eles apelam. Usa do espaço que eles têm aí nos bastidores, do poder, e acabam querendo prejudicar. Mas eu sempre fui resistente a isso. Eu não tenho problema quanto a isso. Agora mesmo eu fui chamado para tomar posse num concurso que há 9 anos está rolando lá o processo. Nem concurso os caras deixou tomar posse. Será que a gente atinge tantas pessoas falando a verdade assim, né? Então, mas isso não me fez retroagir nem 1 milímetro. Eu continuo na minha luta aí. Eu acho que numa próxima oportunidade que tiver aqui, a gente pode discutir mais alguma coisa aí que seja de interesse social. Com certeza. E agradecer aí o seu trabalho de mediador, né, Carlos? A gente vai estar à disposição, se precisar. Agradecer aí todo o público que acompanhou. Eu acho que meus familiares devem estar olhando lá, que eu mandei no grupo da família, né, o famoso grupo da família. O cara disse que o grupo da família... Não, mas você está sendo acompanhado aqui por várias pessoas no Brasil inteiro. Porque eu mando aqui uns grupos, o pessoal acompanha. Né? O nosso programa, ele tem local aqui, mas tem muita gente espalhada pelo Brasil. Eu acho que Porto Velho está precisando de pessoas para pensar essa cidade. Rapaz, o orçamento de Porto Velho é muito grande. Do Estado é um fenômeno, os caras não sabem nem gastar o dinheiro. Com superávit no caixa, né? É tanta nomeação de gente sem capacidade técnica que eles não sabem nem gastar dinheiro. Eles só distribuem o dinheiro por aí porque não sabem gastar com o interesse público. Né? Então é isso, a conversa foi boa, eu gostei aqui. A conversa foi maravilhosa, né? Tanto é que passou rápido, eu pensei que não, já tinha dado. Traz as informações que precisar e vou estar à disposição. Agradecer aí o Mauro Brisa, um companheiro de muito tempo, é um dos poucos jornalistas sérios que eu conheço, é o Mauro Brisa. Muito bem, nós tivemos aqui essa companhia agradável, né, do nosso amigo Adailton Noleto, que é essa pessoa assim que tem um amplo conhecimento, né, formado, graduado, tem uma formação que poucos têm, que é de estar lá na base, né, do conhecimento da realidade, porque vive a realidade. Foi primeiro formado lá junto com o pai, na agricultura familiar, cuidando da família junto com ele lá, e isso é um ensinamento que poucos têm, né, e que serve para a vida inteira. A faculdade, a academia, ela vem complementar e fazer com que a gente avance para poder entender dos processos sociais, para poder construir uma sociedade melhor. E aqui a gente pôde perceber que o Adailton tem, né, esse dinamismo, essa capacidade. Por isso eu quero agradecer a ele, quero agradecer que está aqui conosco no estúdio o Moura, que também é da Associação Comercial, esse cara que a gente conhece há muito tempo também, lutador, batalhador, lá da Aliança também. E qualquer hora dessa nós vamos trazer o Moura aqui para falar um pouco também dessa caminhada de luta, de batalha que ele vem fazendo também nos movimentos sociais, no movimento comunitário. E a você, que sempre é uma alegria muito grande, né? Porque sem você, aí do outro lado da telinha, nós não faríamos esse programa ser gigante como ele está sendo a cada dia. Né? Então, o nosso agradecimento, o agradecimento do programa Comunidade News, de todos nós aqui, do Jornal News Rondônia, e dizer a você que quinta-feira nós vamos estar de volta às 16 horas e contamos com a sua presença. Um grande abraço, que Deus continue sempre nos abençoando.